Nós vamos iniciar, irmãos, uma série. Eu estava pensando em fazer a nossa série de Coríntios, mas me veio o desejo de fazer uma série antes. É uma série sobre o Sermão do Monte. Eu acredito que nós precisamos voltar aos fundamentos da nossa prática cristã. Às vezes nós nos declaramos cristãos, professamos ser evangélicos, mas nos falta muitas vezes a prática da base da nossa fé, de coisas muitas vezes aparentemente simples, e de uma compreensão de quem nós somos e do que significa o reino de Deus. É exatamente diante disso que eu optei então por, antes de entrar na nossa série de 1 Coríntios, a gente fazer uma série sobre o Sermão do Monte, exatamente para a gente poder trabalhar e compreender o que Deus tem a nos dizer. A mensagem hoje, ela tem como título, o discurso do rei. A legislação, irmãos, de um país é fundamental para a civilização e para a organização desse país. Quando uma legislação ela é conhecida e é respeitada, um país ele se organiza e prospera. É claro que essa legislação, essas leis, precisam também possuir valores fundamentais, valores esses que produzem justiça, verdade e produz bondade quando aplicada no meio do povo. Porque se uma legislação ela for déspota, ditatorial, o que nós teremos na realidade como efeito dessa legislação é opressão, corrupção dos poderosos no uso do seu poder, poder esse que eles usam em seu favor e para a opressão do povo. Toda constituição comunitária precisa de uma legislação para se organizar. Toda comunidade precisa de líderes que apresentem, ensinem e defendam essas leis, para que todos, ao cumprir essas leis, possam achar uma vida que represente a cultura dessa nação e faça todos prosperarem, se for uma legislação que produz o bem. O problema de culturas corruptas é que essas culturas, elas existem dentro de um ambiente de desrespeito de uma determinada legislação por parte de líderes. E, consequentemente, o povo passa a copiar o mesmo desrespeito. É produzido assim uma cultura de corrupção que relativiza o bem. É nesse contexto que a gente precisa entender que uma nação precisa de líderes que ensinam e que promovam uma lei santa e boa, que produza o bem. Isso não é relativo, é absoluto. É exatamente isso que significa o Sermão do Monte. Jesus, o rei do reinado do Senhor, apresenta a sua interpretação da lei de Deus e pede aos seus súditos, aqueles que o seguem, que assim vivam, para produzir no mundo a justiça e o bem por meio de suas vidas. Todo cristão precisa entender que é um cidadão de dois reinos, mas acima de tudo é um cidadão dos céus, peregrinando nessa terra. E o nosso chamado como cidadãos dos céus é revelar ao mundo os valores da nossa real nação, que não é o Brasil. Nossa fé não se trata apenas de uma religião, é importante que a gente entenda isso. A nossa fé se trata de uma lei eterna que se manifesta aqui e agora, e que devemos conhecer e viver essa lei para pregar essa lei, por meio da nossa vida. Essa fé não se trata de uma opção de mais uma religião, de mais uma verdade no mundo. Se trata do cumprimento da vontade do soberano Deus, em tudo o que Ele fez. A gente vai iniciar essa série de exposições no Sermão do Monte, mas a gente precisa entender que esse não se trata apenas de um discurso, mas da realização de um plano muito maior, que eu e você e que as próprias nações
e as próprias constituições, as suas legislações e os seus governos. Para que a gente possa entender em que posição então o Sermão do Monte está e por que ele é tão importante, a gente precisa voltar ao início e compreender como ele está conectado com a história de Deus. Voltamos então lá para Gênesis, capítulo 3. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1 a criação, Gênesis capítulo 2 fala sobre a criação do homem e da mulher, e em Gênesis capítulo 3 nós vemos aquilo que é descrito como a queda, que é quando o homem opta por viver um reinado próprio, por não se submeter à lei de Deus, por não se submeter à vontade de Deus, e então o mundo criado para manifestar a bondade de Deus se torna um mundo que passa a manifestar o pecado do ser humano, que não se submete à vontade de Deus. É diante desse cenário de queda, é diante desse cenário em que a destruição se inicia por causa da rebeldia humana, que é prometido o plano de resgate de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, é dito o seguinte: Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher. Isso é Deus dizendo à serpente, após a queda. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente dela. Não é a descendência dela, é o descendente, é uma pessoa. Este quem? O descendente dela, lhe ferirá a cabeça. E você quem? Satanás, lhe ferirá o calcanhar. O que haveria então na realização desse plano seria oposição. Duas forças se opondo, sendo uma vitoriosa, no entanto ferida, e a outra derrotada, apesar de tentar continuar. A serpente atacaria e morderia o calcanhar da semente, e a semente pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, destruindo completamente o seu poder e o seu reinado. Haveria essa guerra, essa batalha, essa oposição, mas a semente da mulher, o prometido por Deus, iria ser o vencedor. Adão e Eva, então, tiveram relações e deram origens a dois povos, basicamente. É claro que eles tiveram muitos filhos e filhas, a gente vê isso também descrito no texto, mas, basicamente, a preocupação do autor de Gênesis, que é Moisés, era revelar que existia dois tipos de pessoas no mundo. Duas descendências, dois povos. Entenda uma coisa, para Deus, só existe dois tipos de povos no mundo. Ah, mas tem muitas raças, muitas cores, muitos credos, muitos governos. Não, para Deus só existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que possuem o espírito da cidade de Caim, que Agostinho chama de a cidade dos homens. E esses que possuem o espírito da cidade dos homens é o espírito da rebeldia, da insubmissão a Deus e à criação e ao Criador. É nessa perspectiva que a gente enxerga em Gênesis capítulo 4, verso 17, dizendo que Caim, aquele que matou Abel, Caim, aquele que é filho de Adão e Eva, Caim, verso 17, teve relações com sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Caim, após a queda, Caim matou seu irmão, Abel, e Deus lançou maldição sobre Caim, e Caim saiu da presença de Deus e foi fundar uma cidade própria. Nessa cidade, ele colocou o nome de Lameque, de Enoque, que era o nome do seu filho, e o texto vai propondo então como ocorreu a geração das descendências de Caim, até que nós temos a citação no verso 23, de uma figura que assume um tipo de governo naquela cidade, de poder naquela cidade, um homem que assume o poder humano, e a citação dele é poética, dizendo a seguinte coisa no verso 23, e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer, matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7.
O detalhe no texto aqui significa o seguinte: em primeiro lugar, Deus instituiu o casamento para ser monogâmico. No entanto, Lameque redefiniu o padrão de casamento, casando-se com mais de uma mulher. Depois, ele ainda se mostrou um homem valente, poderoso e que não valoriza a vida de forma alguma, pois ele matou alguém só porque pisou no pé dele. Depois, ele diz que Deus falou que Caim seria vingado 7 vezes, se alguém tentasse alguma coisa contra Caim. Porque na maldição que Deus lançou sobre Caim, Caim ficou assustado e disse: vão me matar. Deus olhou para Caim e disse: não, se alguém te matar, você será vingado 7 vezes. Lameque então pegou a fala divina, pegou a fala de Deus e disse: se esse Deus diz que Caim será vingado 7 vezes, eu, porém, digo que se alguém fizer alguma coisa contra mim, 70 vezes 7 será. Ou seja, não importa o que esse Deus faça, não importa o que esse Deus diz, mas eu sou mais poderoso. Eu defino o que é certo e errado. Em meio a essa geração ímpia, nós vemos no verso 25, Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sabemos que Abel era um homem justo. Caim matou Abel porque Caim era um ímpio. Mas no meio de uma geração ímpia, produzida por Caim, Deus deu um novo descendente a Adão e Eva, cujo nome era Sete. E ela então reconhece que aquele era o substituto de Abel, o homem justo que havia sido morto. No verso 26 diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Em meio a uma geração ímpia, Deus concede homens que o invocam. A geração avança, o mundo se corrompe cada vez mais, os descendentes de Caim produzem cada vez mais maldade e corrupção. No meio daquela corrupção, nós chegamos ao seguinte quadro, em Gênesis capítulo 6, no verso 1, diz assim, no início do verso: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, pula agora lá para o verso 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. O ser humano estava em um estágio de perversão e maldade extremamente profundo. O verso 6 diz: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porém, porque estou triste por havê-los feito. É aqui que vem a história do dilúvio, que é o juízo de Deus sobre o mundo. No verso 8 diz: porém, em meio a uma geração ímpia, extremamente perdida e corrupta, existe um porém. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em meio a uma geração pervertida pelo pecado, Deus concede graça àqueles que o invocam. Noé achou favor, achou graça imerecida aos olhos do Senhor. Noé gerou a Sem, Sem gerou na sua linhagem, seguindo a linhagem mais adiante, gerou um homem chamado Tera. Tera vivia em uma terra muito idólatra, em um povo que não invocava o nome do Senhor. Tera também era um homem idólatra, e Deus chama Abrão, em meio a uma cultura de idolatria e perdição. Vamos lá para Gênesis 11, quando nós vemos no verso 27, o seguinte: são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. A mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã,
filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Saiu de uma terra idólatra e foi por outra terra idólatra também. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, saia do meio dessa geração idólatra, saia do meio dessa cultura idólatra, saia do meio de sua parentela que não invoca a Deus, saia do meio deles e vá para um lugar que eu vou te mostrar qual é. Verso 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, ou seja, seja instrumento de bênção àqueles que estiverem ao seu redor. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão então saiu obedecendo a Deus, gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel, para estabelecer uma nação separada do meio das outras, uma nação santa, uma nação com uma cultura distinta dos outros povos ímpios, a nação de onde viria a bênção a todas as famílias da terra, a nação de onde viria a semente que pisaria na cabeça da serpente. Jacó, que foi chamado posteriormente de Israel, porque foi mudado o nome dele, abençoa seus filhos antes de sua morte. Mas Jacó faz uma importante profecia nesse momento, quando eles estavam já dentro do Egito, porque foram para lá por causa da fome que estava no mundo. Lá em Gênesis 49, vamos lá para Gênesis 49. O verso 8 ao verso 10, nós vemos Jacó abençoando seus filhos e profetizando sobre a vida deles o seu futuro. Quando ele faz isso, no verso 8, ele diz assim, Gênesis 49, verso 8: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? Olha o verso 10. Jacó dizendo a seu filho Judá: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele, ao descendente de Judá, obedecerão os povos. Até aqui o que temos é Deus prometendo uma semente que destruiria os feitos de Satanás para resgatar sua criação. Para isso, então, Deus condena toda uma geração e salva uma família chamada a família de Noé. Depois do meio de um povo idólatra que se levanta posteriormente, Deus separa um homem, Abraão, para a partir dele fazer uma grande nação de onde viria o Salvador. Este Salvador é prometido como aquele que seria rei dos reis, o cetro não se afastará dele, e todos os povos obedecerão ao seu governo. Esse reinado seria eterno sobre tudo e sobre todos. Esta nação, ela precisava ser preparada para receber o grande profeta, o grande rei do Senhor. Para isso, eles precisavam de uma legislação, de uma cultura que impacte todos os povos e que seja espiritual o bastante para que essa lei revele a natureza de Deus e a natureza humana, o problema do pecado, afirmando a condenação da humanidade e a razão por que a humanidade será condenada. A lei de Deus faz isso, revela por que estamos sendo condenados. Moisés, então, chamado para libertar o povo do Egito, se coloca na disposição de Deus
Povo esse que agora estava escravizado após ser levado para lá, para fugir da fome. Moisés ensina ao libertar o povo a lei e estabelece a cultura de um povo que deveria adorar ao Senhor e se separar das outras nações idólatras, sendo eles instrumentos de Deus para todos os povos. Moisés, antes de sua morte, ele faz uma promessa. Depois de terminar seu ministério de 40 anos, ele faz uma promessa de um profeta. Assim como Adão ouviu, assim como Abraão ouviu, assim como Judá ouviu, Moisés agora também fala. A gente vai então lá para Deuteronômio, só vai avançar mais um pouquinho, passou Êxodo, passou Números, você chega em Deuteronômio, capítulo 18. Quando olhamos Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés dizendo ao povo o seguinte: o Senhor, Deuteronômio 18, 15, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta, semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Após Davi, que era descendente de Judá, da linhagem de Jacó, Isaque e Abraão, quando Davi ascende ao trono, que é descendente de Judá, que a gente viu que recebeu a promessa de que o cetro não sairia da casa dele, Deus faz outra promessa a Davi. Promessa essa que ele disse que cumpriria a promessa feita a Judá por meio de Jacó antes da sua morte. A gente vai ver essa promessa lá em 2 Samuel capítulo 7. Só é avançar lá para 2 Samuel capítulo 7. Segundo Samuel capítulo 7, verso 16, a gente vê Deus dizendo para Davi, após Davi estabelecer o seu reinado e está próximo de descansar de sua obra, Deus chega para Davi em 2 Samuel capítulo 7, verso 16, e Deus diz assim: quanto a você, Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O que temos então até aqui é o quê? A semente que pisará na cabeça da serpente em Adão. Deus providencia no meio de uma geração ímpia homens que começam a invocar o nome do Senhor, e em meio a eles, aquele que acha favor aos olhos do Senhor, Sete e Noé. Deus encontra-se com Abraão e diz: em você será bendita todas as famílias da terra, o seu descendente. Deus então diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. O rei em Judá, que todos os povos se curvarão. É aqui mais à frente que Deus diz: farei que se levante um profeta do meio dos seus irmãos. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O profeta legislador, assim como Moisés, rei que todos os povos se curvarão em Judá, abençoador das famílias em Abraão e destruidor das ações da serpente em Adão. É este que Deus fala do seu reinado e de sua ira no Salmo 2. Vamos lá para o Salmo 2. O Salmo 2, nós vemos uma descrição desses dois reinos
que se iniciaram lá em Gênesis na queda, um reino de oposição a Deus e um reino onde Deus estabelece a sua vontade. Salmo 2 nos descreve o seguinte, a partir do verso 1: Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, os príncipes, os povos, as culturas, as técnicas, os homens, as suas ideias, as suas políticas, a sua tecnologia, olha para Deus, o Senhor, e olha para a semente prometida por Deus, Jesus Cristo, e dizem: vamos destruí-lo, vamos nos libertar deste que nos aprisiona em suas leis, vamos derrubá-lo, vamos matá-lo, afinal de contas ele permanecerá no túmulo, vamos apagar sua memória, vamos fazer com que ninguém mais lembre dele, vamos fazer com que o seu poder se acabe, vamos romper e vamos nos libertar dessa opressão que o cristianismo traz sobre o mundo. Vamos destruir a família, vamos destruir as ideias de Cristo e vamos chamar esse povo e ele de opressor, de intolerante, de sem amor, e vamos apagar esse mal chamado cristianismo do mundo. Vocês já viram isso em algum lugar? É atual isso? Mas estamos aqui diante de um livro escrito há não sei quantos mil anos para trás. E a resposta de Deus no verso 4 é a seguinte: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Deus olha para esses homens e seus planos e seus governos e suas políticas e suas ideologias, e ele ri, e ele zomba, e ele diz: quem eles pensam que são? O verso 5: na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, o que ele vai dizer? Verso 6: eu constituí o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Deus diz: eu tenho o rei que eu decretei, eu tenho o meu rei que eu estabeleci, eu tenho o meu plano que acontecerá. A semente da mulher, o descendente de Abraão, o cetro de Judá, o rei estará no seu trono. E ele continua dizendo no verso 7, o rei diz, esse rei que ele proclamou, diz: proclamarei o decreto do Senhor, o rei escolhido. Esse rei vem ao mundo e proclama para todos os povos: eu, o rei escolhido pelo Senhor, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. O Salmo está dizendo que esse rei é o filho do Senhor. O verso 8 diz: peça, e eu lhe darei. Isso é Deus dizendo para o filho dele, que é o rei proclamado. Deus dizendo: peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Meu filho, me peça, eu darei tudo a você. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedará como vaso de oleiro. Aí vem a advertência no verso 10. O Deus que ri das nações, o Deus que zomba dos poderosos, dos governadores, dos corruptos, dos juízes, ele zomba deles, dizendo: vocês não são nada, vocês são pó, vocês não são nada, porque eu proclamei o meu rei, eu darei as nações ao meu rei, ele se sentará no trono, pois eu assim determinei. E o verso 10, Deus faz uma advertência: agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Se liga, meu cara. Deixem-se advertir, juízes da terra.
Sirvam o Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Sabe o que é beijar o filho? Quando você chegava a um rei e você queria reconhecê-lo e agradá-lo, você se ajoelhava na presença dele, pegava na mão do rei e beijava a mão dele. O que Deus está dizendo para os poderosos juízes, governadores e reis desse mundo é dizer, Ele está dizendo o seguinte: ajoelhem-se e beijem a mão do meu filho, antes que a ira dele se acenda e seja tarde demais. Eu estou dando uma advertência a vocês. Bem-aventurados, ele termina no verso 12, todos os que nele se refugiam. Deus estabelece um reinado ao seu ungido que dominará todos os povos. A oposição que se iniciou lá no Éden se intensifica, mas o rei está estabelecido, venceu a morte. Tentaram matá-lo, tentaram calá-lo, tentaram humilhá-lo, mas ele venceu. Ele ressuscitou e ele ainda existe. E centenas e milhares de pessoas nesse exato momento, nesse horário, no Brasil e no mundo, estão adorando o Rei. O mundo continua tentando sufocar a verdade, mas ela sempre aparecerá. A oposição que se iniciou lá não venceu, mas ela continua. E esse reinado eterno vai acontecer. É aqui que a gente vai para Mateus capítulo 1. Estamos quase chegando no Sermão do Monte. Você vai entender porque é que o Sermão do Monte existe. Não é apenas uma coisa solta na história. Mateus capítulo 1, verso 1, que é o evangelho focado em provar que Jesus é ungido de Deus. O evangelho de Mateus, ele tem um foco para provar que Jesus é o rei prometido. Jesus é o cumprimento das profecias bíblicas. Mateus foca nisso. Então, Mateus, no capítulo 1, no verso 1, ele já abre o livro dizendo: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ponto. Aí ele vai descrever a genealogia, e para o judeu isso é documento histórico. Para o judeu, genealogia é história comprovada para eles. Para nós a gente fica se perguntando porque a gente não valoriza mais a nossa genealogia, mas eles valorizavam, porque o sangue falava muita coisa. A que tribo eu pertenço? Isso era muito forte para eles. Jesus pertencia à tribo de Davi. Era o rei. O cetro pertencia a essa família. Mas também Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso é outra profecia. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Você é meu filho e hoje eu te gerei. Jesus é o profeta e pastor que Moisés prometeu. Mateus capítulo 2, verso 6, diz assim: e você, Belém, outro profeta diz: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você, terra de Judá, sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. João, que é o profeta, primo de Jesus, ele é o Elias que viria, conforme prometido por Isaías e por Malaquias, e que ele teria a missão de ser o profeta poderoso que apontaria e diria: esse é ungido. É o que nós vemos em Mateus capítulo 4, verso 15, não, capítulo 3, verso 3.
A respeito de João, Isaías diz o seguinte, no verso 3: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João preparava para apontar quem era o Messias que viria. Milênios de história se cumpriam diante dos olhos de João. Centenas e centenas de anos de espera, centenas de profetas e homens e mulheres que aguardavam a promessa daquele que pisaria em Satanás, destruiria a impiedade e salvaria o povo de Deus. Após João declarar e batizar, por isso que ele batizou Jesus e declarou que aquele era ungido do Senhor, Jesus começa a pregar. Lá em Mateus capítulo 4, verso 15, Jesus inicia seu ministério de pregação. Verso 15 diz: terra de Zebulon, é outro profeta dizendo, né? Cumprimento de outro profeta. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer. A mensagem de Jesus é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Eu me pergunto por que essa mensagem não existe mais nos púlpitos. Por que a mensagem hoje é: teu problema vai ser resolvido, Deus vai te abençoar, Deus vai te acalmar, Deus está cuidando de você. É aquela mensagem para te fazer se sentir bem, para fazer você sair da igreja flutuando, porque você finalmente ouviu que você é algo especial. Mas a mensagem de Cristo, a primeira mensagem dele é: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando e haverá juízo. Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se a mim e eu salvarei vocês. O filho que pisaria a cabeça da serpente nasceria de uma mulher. O descendente de Abraão se tornaria bênção a todas as famílias da terra. O cetro que governará eternamente, conforme Jacó, vem da descendência de Davi. O rei ungido, descrito e prometido a Davi, surge em Israel como o grande profeta prometido por Moisés para pregar arrependimento aos homens por se rebelarem contra o seu Criador. É aqui que nós podemos compreender a motivação do Sermão do Monte. O coração por trás dele é o primeiro e principal discurso do rei prometido e eterno sobre o seu reinado aos seus súditos, no alto de um monte. Ele fala àqueles que acharam favor, graça, misericórdia aos olhos do Senhor, são aqueles que beijaram o filho antes que ele se ire, pois ele veio como servo para dar sua vida em resgate. Mas ele voltará como rei para julgar a maldade dos povos. Agora, ele é servo que serve para te salvar. Mas um dia, se você não beijar o filho, ele voltará para te julgar. Esse discurso então começa em Mateus capítulo 5, verso 1. Quando diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então passou a ensiná-los. Inicia o Sermão do Monte. Esse sermão, ele foca inicialmente em mostrar a verdadeira alegria na vida de alguém. E ele fala das bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 12. Depois, ele se preocupa em determinar a identidade dos seus súditos, dos seus cidadãos, a identidade daqueles que beijaram o filho. E ele então, no verso
13, ele diz: vocês são o sal da terra. No verso 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Após determinar a identidade do seu povo, ele mostra qual é o objetivo dele em relação à lei do profeta Moisés. Capítulo 5, verso 17, ele diz: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. A partir daí, ele então se concentra em aprofundar o entendimento espiritual da lei e mostrar que o cumprimento da lei não é superficial, é profunda. Que a lei visa o coração adoecido do ser humano com os valores do seu reinado. Os cidadãos do reino não são religiosos. Os cidadãos do reino desse rei não são apenas pessoas que mudaram de religião. Os cidadãos do reino desse rei são aqueles que nasceram de novo. Que nasceram da água e do Espírito. É aqui que ele se concentra, no capítulo 5, verso 21, e ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele fala sobre o ensino equivocado da lei. E então, no verso 22, ele diz: eu, porém, vos digo. E ele corrige o ensino. Aprofunda em direção ao coração. E ele vai fazendo isso em sequência. Até que ele se concentra em ensinar o que é uma vida santa. Como deve-se viver um servo do Senhor. Esse servo deve refletir o caráter do seu rei. É no capítulo 6, verso 1, que ele diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E ele continua. No verso 5, então, ele diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. No verso 14, ele diz: portanto, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. No verso 16, ele diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas. No verso 19, ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra. No verso 22, ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. No verso 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. No verso 25, ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. É aqui no capítulo 7 que ele diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. É no capítulo 7, no verso 7, que ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá. É no verso 13 que ele diz: entrem pela porta estreita. É no verso 15 que ele diz: cuidado com os falsos profetas. É no verso 20 que ele diz: assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. É a partir do verso 24 que ele mostra que a vida deve ser construída sobre a verdade. Quando ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É no verso 28 que nós entendemos que termina o sermão do monte, quando ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Meus irmãos, diante de tudo isso, podemos pensar que só existem duas respostas ao propósito de Deus. E é para isso que a gente vai voltar ao Salmo 2. Vamos lá para o Salmo 2 de novo.
Salmo 2, do verso 1 ao 3, nós vemos os povos conspirando para derrubarem o Senhor. Os homens achando que podem viver sem Deus. É no verso 4 que o Senhor zomba deles. É no verso 6 que Deus diz: eu constituí o meu rei. É no verso 10 que ele diz: sejam prudentes. É no verso 12 que ele faz o convite: beijem o filho para que ele não se irrite e vocês não pereçam no caminho. Deus já estabeleceu seu rei. E esse rei não foi estabelecido agora. Quando o pecado entrou no mundo, Deus disse: esse pecado será resolvido. Quando a morte entrou no mundo, Deus disse: a morte será vencida. Quando a impiedade entrou no mundo, Deus disse: haverá um rei para guiar o meu povo. Ou nós beijamos o filho, ou ele irá se irritar, e será tarde demais. O Deus misericordioso enviou seu filho ao mundo para chamar homens a se arrependerem. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, e um dia esse rei voltará como juiz, e será tarde demais. O que você fará diante da mensagem que Cristo veio trazer? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por Ele. O problema básico do ser humano começou lá no Éden, mas a promessa de resgate também começou lá. Essa promessa se desdobrou na história inteira, impactou o mundo, mudou a história. O mundo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Não é antes de Maomé e depois de Maomé. Não é antes de Buda e depois de Buda. Não, é antes de Cristo e depois de Cristo, aquele que não acharam no seu túmulo o seu corpo. Aquele que impactou a história. O seu problema, meu irmão, não é o mundo. O seu problema não é sua família. O seu problema não é as nações, a cultura, a faculdade, o seu trabalho. O seu problema está dentro de você. E ele se chama pecado. E é esse pecado que te faz ser rebelde ao rei, que te faz querer seguir seus próprios valores e o seu coração, que não quer ouvir a palavra, não quer se submeter à verdade, não quer se submeter como um súdito do rei, deveria se submeter quando beijar o filho. O seu problema é o pecado. Ele está dentro de você, ele está na sua genética, ele está na inclinação do seu coração. Você será julgado e condenado por causa desse pecado que você carrega na sua genética, por causa de Adão. Sua única solução é achar favor aos olhos do Senhor. E Ele já providenciou o caminho. Ele já providenciou o sacrifício, Ele já providenciou o pagamento, Ele já providenciou tudo o que é necessário. Ele desdobrou o plano em centenas e centenas de anos, fazendo com que a história progrida até o dia em que o rei entrou em Jerusalém, sentado no jumentinho, e a nação de Israel disse: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas o rei que foi exaltado, e que eles disseram Hosana, Hosana nas alturas, e colocaram ramos e festejaram que era o filho de Davi que estava entrando, esse mesmo povo que louvou e disse: esse é o nosso rei, dias depois disse: crucifica-o, nós não reconhecemos ele. E ele foi morto, por causa da dureza do coração do povo, que queria um líder político. Eles queriam um líder militar que entrasse com espada e matasse todos os romanos. É isso que eles queriam. A motivação deles era o reino dos homens, a vitória deles era espada. Mas Jesus disse: não, a vitória é a minha morte e a minha ressurreição. E nós cremos nisso. É essa a mensagem: arrependa-se do seu pecado, pois por amor o rei se sacrificou. O que nós vemos hoje no mundo é que nós nos sacrificamos pelos reis. Mas o evangelho é quando um rei se sacrifica por nós.
Isso é o evangelho. O teu chefe talvez quer que você se sacrifique por ele. O presidente do nosso país, numa guerra, quer que você entregue sua vida pela nação. Mas na guerra espiritual, foi o rei que morreu. Foi o rei que foi para a frente de batalha, sozinho, humilhado, e morreu. Para que você não passe por essa morte. Creia no poder da semente do rei, do profeta, que pregou sobre o nosso problema, que morreu por causa do nosso problema, que morreu em nosso lugar. Foi o Cordeiro de Deus que morreu para te salvar do teu pecado, para escrever essa lei no teu coração e te tornar cidadão do reino eterno. Larga a ilusão do mundo, larga a vaidade dos reinos humanos, pois Deus zomba deles, Deus ri desses poderes, e esses serão destruídos, mas o reino eterno não. Muito sangue já foi derramado para que essa palavra chegue a você. E Deus quer escrever essa lei, contida no Sermão do Monte, Ele quer escrever essa lei no seu coração, para que sua vida mude, para que você seja uma nova criatura. O que você escolhe? Continuar sendo zombado por Deus? Ou beijar o Filho antes que o teu pecado te condene eternamente? Venha para Jesus. Ele é a solução.